Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Como vocês têm acompanhado, a equipe da TV Síndico Legal está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Afinal, a pandemia ainda não acabou. Antes de começar o programa de hoje, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, TV Síndico Legal. Deixe o seu comentário e o seu like para nos incentivar a trazer bons assuntos para vocês. Está começando mais um programa Painel Condominial. Muito se falou em condomínios no ano de 2020 e principalmente sobre o direito condominial. Mas será que as pessoas sabem a real importância de um advogado especialista na área para atuar dentro de um condomínio? Quem vai falar um pouco sobre esse assunto e sobre essa importância é o nosso convidado de hoje, Dr. Cristiano de Souza, que é advogado especialista em direito condominial e também consultor jurídico. Dr. Cristiano, seja bem-vindo ao programa Painel Condominial. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar presente aqui no painel condominial para falar deste assunto que a gente já trata disso há alguns anos. São 28 anos na consultoria, 25 como advogado, atuante no setor condominial. Então, mais do que nunca, falar sobre condomínios num momento que foi buscado mais estas informações. Eu não vou falar que nós nascemos de novo, porque essa área sempre existiu, mas é muito interessante a gente ver como que ela floresceu e deu bons frutos, ainda que em momentos muito ruins da nossa sociedade. Doutor, primeiramente, qual é a real importância de um advogado para o condomínio? Olha, o condomínio, ele nada mais é do que uma grande sociedade cercada por muros, aonde todas as situações que vivenciamos fora, nas ruas, elas são refletidas dentro daqueles 4 muros. Então, você lidar com sociedade, você lidar com relações humanas, você lidar com disciplina comportamental, é você lidar muitas vezes com alguns problemas que precisam ser orientados, apaziguados, precisam ser vistos com outro olhar, com um olhar de legalidade e legitimidade. Então, o advogado, quando atua no setor condominial, o advogado condominialista, quando ele está presente dentro do condomínio, a gente sabe que este condomínio ele já tem uma outra forma de administrar. Ele tem uma forma de administrar reconhecendo legalidades, reconhecendo legitimidades das ações e da própria coletividade. E o principal, né, do lado da advocacia, é o exercício pleno da advocacia, ou seja, não só você buscar o litígio, mas você trabalhar com a consultoria preventiva, você trabalhar com a consultoria, inclusive no setor de você indicar outros meios que não o Poder Judiciário para resolver um problema. Então, para a advocacia, eu considero como uma das questões plenas, um exercício pleno das nossas atividades, e para o condomínio, a segurança jurídica, sem sombra de dúvida, a segurança de todas as suas ações. Doutor, muitos são os benefícios, né, de um advogado dentro do condomínio, né, para estar ali auxiliando. Mas como que o advogado ele pode ajudar diante da inadimplência? A inadimplência é um dos maiores fatores dentro de um condomínio. Assim, por exemplo, se a gente for analisar as contas de um condomínio, sempre nós vamos ter como sendo o maior despesa de rateio a folha de pagamento, ou funcionários, ou terceirizada, que seja. Na questão das demandas condominiais e as demandas que mais necessitam ainda do setor jurídico, com absoluta certeza, a questão de cobranças, a questão da recuperação dos créditos de rateios não recebidos é uma das vertentes que o condomínio tem.
Você buscar o auxílio de um advogado, inclusive na questão de cobranças ainda na fase extrajudicial, é você reconhecer que o seu condomínio, assim como ele precisa numa obra, ele precisa de um engenheiro, quando surge um problema do menor ao maior, do menos complexo, que é fazer uma cobrança de um valor que já se sabe que é devido, até algo maior, que envolva a garantia legal de uma construtora, que envolva direitos autorais de uma fachada, até questões outras, você ter a presença de um advogado, ter a segurança na consultoria e na resposta precisa de um advogado, te dá a transparência dos teus atos, inclusive na questão de cobrança, porque, e aqui a gente tem que pensar no seguinte, o Brasil é muito grande. A regionalização, inclusive, de decisões é muito grande. Nós, aqui em São Paulo, por exemplo, acabamos de ter mais uma decisão a semana passada, com publicação esta semana, da não expulsão de um condômino antissocial do condomínio por falta de legalidade. Em outros estados, nós temos a inversão dessa decisão. Independente da legalidade, a expulsão é aceita pelos tribunais. Então, inclusive na questão de cobrança, nós temos, sim, algumas diferenças regionais. Por exemplo, o desconto de pontualidade. Então, nós temos a região de Brasília, que aceita o desconto de pontualidade. Volto de novo para a minha região de São Paulo, do estado de São Paulo, que não aceita, considera como bis in idem esse desconto de pontualidade, que o STJ, inclusive, para alocações, já deixou muito claro que seria bis in idem. Então, a regionalização também é muito importante para o cumprimento pleno da advocacia. Você conhecer o condomínio que você vai dar a consultoria e também conhecer o seu estado, em como se comporta algumas orientações do Tribunal de Justiça. Doutor, um dos tópicos bastante discutidos no ano passado foi a questão das assembleias, né? Que, inclusive, teve até uma lei que entrou em vigência, já saiu também, mas alguns condomínios ainda seguem, né, essa determinação. Como que a assessoria jurídica pode ajudar na realização dessas assembleias? Seja ela presencial, em algumas cidades que já estão sendo permitidas, ou até mesmo as assembleias virtuais. Isso é um ponto que foi um ponto de grande discussão no meio jurídico condominial. Por quê? E eu vou dar a minha posição primeiro, depois eu tento explicar a dos colegas demais. Um ponto crucial é que as assembleias no ambiente virtual não são novas. Elas talvez se sedimentaram numa discussão nacional com a situação da pandemia. Agora, 20 anos atrás, nós já falávamos em debates, nós já falávamos em palestras, tive discussões, inclusive, com diretores de concessionárias de televisão, aonde a questão das assembleias remotas, da não presencial assembleia, era possível em condomínios, até porque a nossa legislação, ela não fala que todos devem estar no mesmo ambiente, sentadinhos, bonitinhos. Isso veio com a pandemia na possibilidade, puxa, será que nós conseguiríamos fazer uma assembleia remota num ambiente virtual, como nós estamos fazendo esta entrevista numa sala virtual, né? Então, seria possível a verificação que nós constatamos é que sim, é totalmente possível. A Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, ela veio e casa neste ponto com esta situação. Você trabalhar com uma assembleia num âmbito virtual, numa sala virtual, ela te dá também a segurança jurídica e agora entra a questão. Desde que o advogado que está dando consultoria, e esse desde que é muito importante, ao condomínio, ele tem que buscar também os especialistas que atuam no setor. Porque estes especialistas debatem a maior parte do seu tempo profissional sobre assuntos relacionados a condomínio.
Então, falo por mim, né? Nós falamos só sobre as questões condominiais, independente do assunto que seja, mas sempre voltando para as questões condominiais. Se eu assisto uma palestra, eu penso na onde eu posso aplicar isto dentro dos condomínios. Se eu vou fazer um curso, aonde eu posso aplicar isto dentro dos condomínios. Então, você buscar este auxílio do advogado condominialista que realmente pratique a sua advocacia no setor condominial, ele reconhece, nesses momentos, a flexibilização que o seu condomínio pode ter para fazer uma assembleia, de repente, num ambiente híbrido, fazer uma assembleia num ambiente totalmente virtual, ou até, se há possibilidades de local, possibilidades da sua coletividade, de ter uma assembleia num ambiente presencial. Porque os tribunais não estão definidos. Ah, não, hoje só pode assim ou só pode assado. Não. Isso cabe a cada condomínio analisar, porque cada condomínio, por mais semelhante estruturalmente que seja, é uma coletividade diferente, é uma sociedade diferente, pensa de forma diferente. E somente aquele grupo de pessoas que estão pensando, que moram lá, que protegem o seu próprio patrimônio e que buscam deliberar sobre este patrimônio, é que poderão resolver os problemas e aceitar. Para isso, tanto o advogado como o próprio síndico tem que conhecer a sua coletividade, aonde vai prestar a sua consultoria jurídica, por exemplo, quando nós falamos da advocacia. Então, também nessas questões, tanto polêmicas, né, que nós podemos falar, porque também nós não temos lei que proíba, nem lei que autorize, lembrando, no entanto, que se nós formos buscar no mundo corporativo, as assembleias no ambiente virtual, a coleta de votos não presenciais, ela já está garantida pelo Código Civil, se não me engano, 1080, que transmite essa possibilidade para as empresas. Então, nos condomínios, por que não? Né? Qual o entrave que daria nisso? E o advogado vai preparar, desde a sua convocação até a finalização da ata, ele prepara esta situação. Eu gostaria só de colocar para você, por exemplo, a capital de São Paulo, do estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a possibilidade de atas eletrônicas assinadas pela CNPJ ou ex-CNPJ do condomínio. Desde que esteja no corpo da ata, né, esta autorização pelo presidente e o secretário. A lista de presença aqui na capital de São Paulo pode ser substituída pela declaração dos presentes no próprio corpo da ata. Então, o nosso Tribunal de Justiça, a nossa corregedoria do nosso Tribunal de Justiça, permitiu que a capital de São Paulo fizesse isso, e hoje nós temos no CDT aqui de São Paulo até uma orientação no site que o livro de ata estaria em desuso, ou neste momento da pandemia. Por que isto não poderia ser estendido ao Brasil inteiro, ou até mesmo ao estado de São Paulo inteiro? Porque aí, óbvio, que tem as competências de cada juiz corregedor de cada comarca. Mas por que não estender esta segurança jurídica de uma ata bem escrita, bem trabalhada, com o apoio de um jurídico, para que ela tenha validade jurídica, inclusive nas questões de eleição de síndico, como já presenciei. Então, esse também está sendo um trabalho que nós estamos fazendo na nossa região, onde eu sou presidente de comissão de uma subseção, para que haja esta possibilidade dos cartórios da minha região também assumirem a mesma postura que a capital, facilitando não só o registro da ata, mas também facilitando a vida do condomínio. Doutor, como todos sabem, dentro dos condomínios é onde acontecem um grande número de conflitos e muitas vezes o síndico ele precisa atuar como mediador. Como que uma assessoria jurídica pode ajudar esse síndico a lidar com tantos conflitos assim como acontecem no condomínio? A primeira coisa que ele tem que colocar para o síndico:
Síndico, tome cuidado, você não é mediador, porque a lei não permite que você seja mediador. A lei de mediação ela é muito clara no artigo 7º, onde o mediador ele não pode representar os seus representados. Então, ele não pode mediar, desculpa, os seus representados. E, no caso, o síndico é o representante da coletividade. Ele administra esta coletividade. Então, a primeira coisa que o advogado pode falar é: tome cuidado. Você administra o condomínio, você também, na administração do condomínio, você administra conflitos. Isso em sala de aula nós falamos muito. A função do síndico em administrar conflitos é identificar estes conflitos quando eles estão ali surgindo com o apoio da administradora, com o apoio do seu jurídico, minimizando muitas vezes através da comunicação, utilizando até as ferramentas que também na mediação são utilizadas para poder lidar com os problemas com um certo distanciamento, porque ele administra e representa toda a coletividade. Ao advogado que atua nesta consultoria, dar as informações corretas ao síndico é essencial. Porque ele está, a partir do momento que ele está orientando o síndico no que seja correto, orientando o síndico até, olha, este assunto aqui nós temos várias vertentes, e nestas vertentes nós temos o risco A, B ou C. A hora que ele dá este plano de trabalho ao síndico e de responsabilidades, de risco, plano de risco ao síndico, do que o plano de trabalho dele poderá trazer, ele acaba auxiliando, porque ele vai orientar o síndico e saber qual é a posição do síndico. Né? Evento surpresa para quem dá consultoria ao condomínio, para quem dá consultoria jurídica ao condomínio, não é bem-vindo. Por quê? Você lida com o caminhar junto. E o caminhar junto não tem surpresa. Lidar com o conflito em condomínios não é acirrá-lo, não é também negá-lo, ainda que seja uma das formas de você resolver. Mas é você tentar buscar soluções. E, às vezes, buscar soluções é apresentar ao próprio condomínio outras vias de acesso. Porque hoje, como nós temos dentro até do Poder Judiciário, o auxiliar da Justiça, que é o mediador, ou em câmaras privadas, a possibilidade de eu escolher um mediador com capacitação em mediação condominial, que me dê a possibilidade de me orientar junto com o jurídico, junto com a administradora, formas de solucionar aquele problema. Então, mais e mais, nós temos equipes que auxiliam a administração do condomínio, cada qual no seu quadrado, cada qual na sua vertente. Doutor, sabemos que que não é de hoje, né, que algumas administradoras de empresas estão oferecendo serviços jurídicos para conseguirem fechar os contratos. O que o senhor acha dessa atitude? O que o senhor pensa que pode ser feito para combater essa prática ilegal? Então, vamos lá. A gente precisa definir essa questão. Ela pode parecer polêmica, mas não é polêmica. É mal interpretada muitas vezes. Qualquer administradora pode ter o seu advogado contratado para os assuntos dela, administradora. O que acaba atravessando o limite ético, o que acaba, e falo isso como assessor de relatoria da 4ª Câmara Recursal da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo. Seria a 2ª instância do Tribunal de Ética. Quando nós vemos advogados que até consideram normal, não, eu fui contratado por uma empresa a prestar consultoria, a entrar com a ação do cliente desta empresa. Aí nós estamos atingindo um limite ético muito perigoso, um limite ético de captação ilegal de clientela para o advogado, tá? Então, para este advogado, ele está utilizando de um intermediário, isto é totalmente recriminável pelo nosso Estatuto da Advocacia. Ele não há esta possibilidade de ele ter um agenciador de negócios. A nossa profissão não permite isso.
Até porque somos os únicos profissionais liberais que estamos dentro de uma Constituição de um país. O advogado, ele é essencial à administração da justiça, sequer ele está vinculado ao poder judiciário, ele está vinculado à justiça. Então, não há possibilidade de ele ser agenciado por um terceiro, ter um lobista para ser o profissional daquele condomínio. Ele pode, muito bem, concorrer naquele condomínio. Agora, a administradora, ela pode ter o seu advogado para, olha, como que eu vou lidar com uma situação? Você pode lidar assim, assim, assado. Este advogado, no entanto, ele só vai responder à administradora. Ele não vai sequer analisar contratos dos clientes da administradora, porque isso é privativo da advocacia, e se é privativo da advocacia, é para livre concorrência de outros profissionais, de outros advogados. Seria um agenciamento. A administradora, quando ela coloca dentro do seu contrato, quando ela coloca dentro da sua proposta de serviço, que ela vai oferecer serviços jurídicos, que ela vai fazer análise de contratos, ela parte para um outro momento, ela parte para o exercício legal da profissão, porque ela, de certa forma, ela não está cadastrada junto na Ordem dos Advogados como um escritório de advocacia, né? O departamento dela pode ser cadastrado junto à Ordem da Ordem dos Advogados? Pode, mas mesmo assim, ele não poderá prestar serviços para os clientes da administradora, porque naquele momento está a administradora agenciando um negócio, captando clientela, facilitando algo em detrimento da sociedade de advogados. Então, essa linha tênue que nós temos, ela não pode ser ultrapassada. Ao condomínio, quando verificar, e eu tenho alguns condomínios que verificam, eu trabalho com várias administradoras, não sou ligado a nenhuma, e a gente coloca essa questão para as administradoras, oferecemos o serviço, eu falo, pode tirar do contrato, não tem importância, eu sou advogado do condomínio. Estamos ali como advogados do condomínio. Então, essa situação é bem tranquila neste ponto, né? Da mesma forma, o advogado ele pode dar mentoria ao síndico, pode dar uma consultoria apenas àquele síndico, mas isso não quer dizer que ele vai ser advogado dos condomínios daquele síndico. Ele só vai dar a consultoria para aquele síndico. Também é uma situação bem específica. Então, ao advogado profissional, compete não ultrapassar estes limites. Ele pode ser um advogado da administradora A, pode ser do síndico B e pode até ser de um condomínio D. Mas este condomínio D não pode ter vínculos com A e com B, porque aí ele está ultrapassando esses limites éticos. Doutor, para finalizar, dentre todos esses benefícios que um advogado ele pode oferecer para um condomínio, na sua opinião, qual que é o que mais se destaca dentre esses benefícios? Olha, o que mais se destaca é uma pergunta bem interessante, porque assim, eu creio que o que vai mais se destacar é a transparência e a segurança que o condomínio vai ter nas suas atitudes. Condomínio não é uma empresa, né? Se nós formos verificar, a estrutura condominial não é de uma empresa. A estrutura condominial é realmente sui generis. Ela administra bens próprios, ela rateia despesas e mantém a manutenção do patrimônio de todos. Ela mantém o patrimônio de todos. Então, a maior vantagem de você ter um profissional ao seu lado é que esta valorização, ela estará correta, volto então do início, da legitimidade e da legalidade das ações. Porque é importante, muito a gente fica falando sobre deliberação de assembleia, tem um paradigma, né, que se coloca no mundo, onde a assembleia é soberana. A soberania da assembleia vai na legitimidade e na legalidade.
Se ela tiver o apoio de um jurídico, ela vai com certeza ter esta legitimidade e legalidade garantida. Se ela não tiver um apoio, fica sempre aquela dúvida em assuntos polêmicos que surgem também numa assembleia ou até num dia a dia de um condomínio. A mesma questão de você assinar contratos com cláusulas, às vezes, leoninas, porque você não tem a busca de um advogado. Há muitos anos atrás, aqui na Ordem dos Advogados de São Paulo, tinha um jargão que foi colocado em vários carros, em vários adesivos, né? Procure sempre um advogado. E é um jargão que se tornou popular aqui na região, uma coisa tão simples, né? Procure sempre um advogado. E no campo condominial, procure sempre um advogado condominialista que vai, além de te dar esta segurança, proporcionar a você uma tranquilidade e uma transparência na sua gestão. A transparência de que você está lidando com a coletividade, respeitando a coletividade nos seus direitos e deveres. Seria isso. Esse foi o programa Painel Condominial de hoje, falando sobre essa importância que possui o advogado especialista em direito condominial para o universo condominial. Obrigada, doutor Cristiano, pela participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Essa e outras entrevistas vocês acompanham no canal no YouTube TV Síndico Legal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu comentário e o seu like. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E acesse também o portal sindicolegal.com, onde você acompanha conteúdos exclusivos sobre leis e gestão condominial. Até o próximo programa!